Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é dia 17 de setembro, sábado. A Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, versículos de 4 a 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. O povo se reunia para estar perto de Jesus. Era uma prioridade. Não queriam se afastar de Jesus, pois sabiam que estando com ele estariam bem, estariam em segurança. Tudo iria ficar bem. Hoje, muitas vezes, nós nos afastamos de Jesus. Por causa das coisas que Jesus nos dá, nós nos afastamos dele. Jesus nos dá o trabalho e nós nos afastamos de Jesus porque dizemos que não temos tempo por causa do trabalho. Jesus nos dá esposa, marido, e nos afastamos de Jesus porque dizemos que temos que dedicar tempo para a família, para os filhos. Deus deu os filhos e muitas vezes justificamos que não temos tempo para Jesus por causa dos filhos. Deus nos deu uma casa, Deus nos deu a saúde, Deus nos deu a vida. E muitas vezes, por causa de tudo isso que Ele nos deu, nós nos afastamos dele. E Jesus então contou uma parábola, dizendo que o semeador saiu para semear. O semeador é o próprio Jesus, e a semente é sua palavra. Diz Jesus que enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos, ouça. O semeador é generoso. Ele não ficou pensando qual terra seria boa, qual terra não seria. Semeou, sem distinção, sem discriminação, com generosidade. Todas as sementes eram boas, de excelente qualidade, mas variava muito o local onde as sementes caíam. Os discípulos perguntaram a Jesus o que significava aquela parábola. Então o próprio Jesus explica, dizendo: A vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros somente por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam e ouvindo, não compreendem. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois que vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Vejam que este caminho é um caminho difícil, é um caminho que não é terra boa, que não produz frutos. E as sementes foram devoradas. Se nós não tomarmos cuidado, a palavra de Deus também é devorada na nossa vida, devorada pelo consumismo, devorada pela pressa, devorada pelos muitos trabalhos, devorada pelos pecados. Depois Jesus diz que os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Esse é um perigo na vida de todos nós. Acolher a palavra de Deus com alegria, se sentir tocado pela palavra de Deus, mas não ter raízes, não criar profundidade, não ter perseverança. Não basta somente um momento com Jesus, é preciso ter uma vida com Ele, uma vida de alegrias, de cruz, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida unida com Cristo. Pois se não estivermos unidos a Ele, nós não vamos dar frutos. Somente essa semente vai germinar, mas não vai dar frutos. Por isso, Jesus continua dizendo
Aquele que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. Vejam bem que esta parte agora, as sementes eram boas, a terra era boa, cresceu, mas não conseguiu dar frutos. E o que impediu de dar frutos? As preocupações. Preocupação é querer resolver as coisas antes da hora. As coisas nem aconteceram e já queremos soluções. As coisas nem aconteceram e já estamos preocupados. As riquezas, o desejo de poder, os prazeres da vida. E por isso, tudo isso nos sufoca, tudo isso é espinho que nos impede de sermos felizes por completo. E por fim, o que caiu em terra boa são aqueles que ouvem de coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Então é preciso perseverar, insistir, não desistir. É preciso ter um coração bom e generoso e guardar a palavra. Guardar a palavra na vida de oração, nos sacramentos da igreja, no serviço. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, seu dia. Abençoe sua família, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.